louvando e agradecendo a Deus e a padroeira de Arapongas e do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é que estamos iniciando um resgate histórico especial em comemoração aos 62 anos de emancipação política de nossa cidade. Nós, da TV Paraná, preparamos para você alguns dos principais fatos históricos que marcaram as primeiras décadas de Arapongas, enobrecendo, valorizando e oferecendo a esses bravos homens e mulheres, os nossos pioneiros, o nosso preito de gratidão. Esse especial de aniversário tem o apoio cultural do Grupo Molicenter, Família Molinari, e do CIMA, Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas, ao qual agradecemos. Molicenter Supermercados. Aqui você encontra modernas instalações e uma variedade de produtos. Carnes nobres com qualidade alimentar comprovada, novilhos precoces rastreados do nascimento ao abate. Padaria completa e confeitaria com os melhores doces e bolos da cidade. Adquira o seu cartão Molicenter e compre em até 40 dias sem juros para pagar. Molicenter Supermercados. Atendendo na Avenida Arapongas até às 21 horas e Avenida Rouxinol até às 20 horas. Conciliar o crescimento econômico, a preservação do meio ambiente, a geração de empregos, a qualificação da mão de obra, o veloz avanço tecnológico ao respeito ao ser humano. Assim é o CIMA, Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas. Em toda a sua base territorial, atende 34 municípios e 576 empresas moveleiras. Entre elas, algumas das maiores do setor no país. Ser de Arapongas e estar associado ao CIMA faz toda a diferença. O desenvolvimento responsável é o caminho para salvar o futuro. E esta é uma das missões do CIMA, para que as empresas se integrem a programas de responsabilidade socioambiental. O projeto Simflor é desenvolvido pelo CIMA em parceria com a Emater e o IAP. O projeto visa gerar autossustentabilidade da matéria-prima para as indústrias. O CIMA, através da Agência Brasileira de Promoções em Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e a Associação Brasileira da Indústria do Mobiliário, a Bimóvel, tem desenvolvido programas de exportação que levam as empresas associadas a expor seus produtos nos 5 continentes, como por exemplo na Feira Salone em Milão e na Feira Index em Dubai. Através do programa Brazilian Furniture, o CIMA realiza em Arapongas o projeto Comprador, que traz compradores de todo o mundo para negociar diretamente com os seus associados. Na cadeia produtiva de móveis de Arapongas e região, tudo que diz respeito à inovação, tecnologia, pesquisa, conhecimento e investimento no ser humano passa pelo CIMA, o Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas. Conheça agora uma parte bastante importante da ata da sessão de instalação do município. Em 10 de outubro de 1947, Arapongas era elevada à categoria de município e o pronunciamento do prefeito interino, nosso saudoso pioneiro José Simonetti, que presidiu essa sessão, no edifício do Cine Brasil. Na forma de lei, tendo em vista a salvaguarda jurídica dos interessados do povo, o resguardo na tradição histórica nacional e a solidariedade que deve unir todos os brasileiros em torno dos ideais superiores de uma pátria una e indivisível, bem organizada para defender-se, culta e progressista para fazer a felicidade de seus filhos. Eu, José Simonetti, prefeito municipal de Arapongas, declaro instalado in loco para todos os efeitos no quadro territorial do Estado do Paraná, o município de Arapongas e seus distritos de Sabáudia e de Astorga, criada pela Lei Estadual de número 2, de 11 de outubro de 1947. Assim, fique registrado na história pátria para o conhecimento de todos os brasileiros e perpétua lembrança das gerações vindouras. Honra ao Brasil, una e indivisível, paz ao Brasil, rico e forte, glória ao Brasil, desejoso do bem e do progresso, nos melhores sentimentos de solidariedade humana. E o nosso primeiro prefeito interino recebeu, após esses dizeres, uma prolongação
prolongada salva de palmas. E neste primeiro bloco, nosso acervo histórico é da nossa principal Avenida Arapongas, e que também já foi conhecida como Avenida Central e Avenida Presidente Getúlio Vargas. Vejam. O primeiro cinema de Arapongas, o Cine Brasil. E o primeiro filme exibido foi Garras Amarelas, o Cine Brasil da empresa Santa Lúcia. Interessante também que aqui neste prédio, no andar superior, tivemos a instalação do primeiro escritório de advocacia de Arapongas, dos doutores Antão de Azevedo Bueno, Dagoberto de Azevedo Bueno e Otávio Tenório Junqueira. E em 1º de novembro de 1947, aqui reuniu-se dezenas de pioneiros, porque participaram da ata da instalação do município. Em 1942, instalou-se a primeira firma atacadista de Arapongas, a Casa Platizec, importadora e exportadora. Um dos seus gerentes foi o nosso saudoso pioneiro, senhor Miguel Stavinsky. Praça do Santuário Nossa Senhora Aparecida, a nossa primeira igreja católica, construída em madeira, sendo inaugurada em 8 de setembro de 1938. Neste local, onde encontra-se o coreto, foi exatamente o local da igreja de madeira. E em 18 de outubro de 1947, foi lançada a pedra fundamental da Igreja Matriz. Em 8 de dezembro de 1954, então celebrada a primeira missa na nova matriz. Nossa Senhora Aparecida foi escolhida pelo povo de Arapongas. E em 8 de fevereiro de 1942, felizmente, transfere residência para Arapongas e de maneira definitiva o nosso querido e saudoso Padre Bernardo Merkel. Interessante também estar registrando para vocês que aqui na praça, em 7 de setembro de 1943, era inaugurada a primeira ligação de luz em Arapongas. Na época, mais pareciam tomatinhos vermelhos. E no escritório da Companhia de Terras Norte do Paraná, a nossa primeira instalação elétrica, onde aconteceu um jantar para mais ou menos 20 pessoas. E um dos personagens desse jantar foi o senhor Antônio Garcês Novaes. Avenida Arapongas, número 9. Neste local, em 1951, funcionou o Banco Noroeste do Estado de São Paulo, fundado em 1947. E agora, no interior do Tabelionato Pimpão, apresentamos um acervo histórico do nosso saudoso senhor Albor Pimpão Ferreira. Preservando a memória do senhor Pimpão, a família preserva também a memória de Arapongas. Pimpão foi soldado da FEB, Força Expedicionária Brasileira.
E no livro 1, página 1, de fevereiro de 54, encontramos a lavradura da primeira escritura pública registrada por Pimpão. O tabelionato Pimpão foi o primeiro de registro, hoje o segundo de registro e o segundo de notas. Senhor Albor Pimpão Ferreira faleceu em 1990 e está sepultado em Arapongas. Domênico Jean Cristófaro, além de fundar o primeiro coral público de Arapongas, o Coral Alvorada, exatamente neste lugar, em 1955, fundou também o Bar do Meco, lugar de convergência da elite cultural da cidade, ponto de decisões políticas, além de ter sido um lugar onde amigos e pioneiros de Arapongas se confraternizavam. E agora estamos aqui, na Avenida Arapongas, esquina com Andorinhas, um local que registrou a fundação da nossa primeira farmácia, a Farmácia Arapongas, conhecida também como Farmácia Novaes. Conta os pioneiros que ainda meados de 1937, chegou aqui um senhor, por nome Carlos, farmacêutico, com pretensão de abrir uma farmácia. Porém, infelizmente, devido a um grave acidente, desistiu da ideia. Desta forma, tornaram-se os pioneiros da primeira farmácia o senhor Antônio Garcês Novaes e a senhora sua esposa, nossa primeira farmacêutica, Sofia César Novaes. Na época, considerados médicos. Os primeiros socorros eram prestados aqui, aos funcionários das serrarias, e as fórmulas milagrosas realmente eram um santo remédio. A casa em madeira foi construída em 1936. Você tem imagens do senhor Antônio Garcês Novaes com sua família no interior da farmácia e algumas outras fotos deste local, onde hoje está o Banco Itaú. O senhor José Aparecido Novaes deu continuidade ao trabalho dos pais e tornou-se, ao longo dos anos, um farmacêutico de fato, respeitado por todo o povo araponguense. O Andorinhas, esquina com Avenida Arapongas. E em 1949, denominada de Avenida Central, esquina com Marechal Floriano. E onde está a Farma Shop. Também nós tivemos as instalações das lojas pernambucanas, a agência do Banco do Estado do Paraná e uma alfaiataria. As famosas lojas da Andréa. Estamos nos aproximando do Bar Alvorada, da família Jacometo. Também já foi uma pensão e um boteco, aí nos idos de 1937. Há quase 40 anos, funciona o Bar Alvorada, que é administrado pela família Jacometo. A exemplo também do Bar Rio Preto dos irmãos Iaedo, um encontro de amigos. Esta quadra foi bastante movimentada, com bares e outras pensões, principalmente pela localização, próximo à primeira casa de Arapongas, que sem dúvida foi uma referência de localização para os nossos pioneiros, em especial na década de 30. Avenida Arapongas 375, estamos aqui no Boticário. Aqui também instalou-se a Casa Mariano, tintas e ferramentas, parafusos, artigos de caça, pesca, utensílios domésticos e até a farmácia Moribe. Ainda no inicinho da década de 50, funcionou a Casa Pádua, ferragens, tintas, armas e munições. Neste cruzamento da Avenida Arapongas, esquina com Beija-Flor,
Há 50 anos atrás, a Avenida Central, esquina com Rua Curitiba, funcionou a Mercearia Montanhesa, bebidas nacionais e importadas. Bem próximo a este local, o famoso Hotel Central. Famoso Bar Marabá e Irmãos Ortiz, cerealista. E aqui na Avenida Arapongas, número 455, funcionou a Relojoaria 15 do senhor Akira Shibata. A Relojoaria 15 foi fundada em 1955 e atuou em nossa cidade por 50 anos. A famosa Casa Mula Manca também fez parte da história de Arapongas, estava localizada nessas proximidades. Aqui, em 1948, o pioneiro Tomás Cassitas Ascencio construiu este prédio com várias portas comerciais, locando-as para os demais pioneiros. Uma delas foi a Casa Milanesa e também a famosa Casa de Móveis Rio Negrinho. Em 1948, a Casa de Móveis Rio Negrinho foi exclusiva dos Pianos Brasil e também móveis em geral. O prédio continua de propriedade da família Cassitas. Avenida Arapongas, esquina com Condor, ou Rua Condor, que já foi denominada de Rua Duque de Caxias. Hoje, o Bazar Central, fundado em 1953 pelo senhor Jin-Ichi Ueda, em sua 4ª instalação. Hoje administrada por membros da família do seu Jin. E antes do Bazar Central, foi a loja Riachuelo, gerenciada pelo senhor Francisco Rodrigues Tunes, carinhosamente conhecido como Chico da Riachuelo. Promovia shows em frente à loja, sorteios de prêmios, revolucionou uma época, criando esse tipo de marketing. E nessas proximidades também, uma das lojas de materiais para construções. Na Avenida Arapongas 769, onde está a farmácia São Lucas, foi a loja de calçados Rei dos Calçados, de Tomás Pablos, fundada há 41 anos atrás. Tomás Pablos foi apelidado de Maquininha pela sua agilidade quando jogou no primeiro time de Arapongas, o SERA, Sociedade Esportiva Recreativa Arapongas. O pioneiro está sepultado em Arapongas e nesta quadra também funcionou o consultório médico da primeira médica de Arapongas, a nossa querida e saudosa doutora Henriqueta Kuhn Ribeiro. Estamos na Avenida Arapongas, altura do número 805, e em 1937, o pioneiro Ângelo Mantovani fundou o Mercadinho, um armazém de secos e molhados, armas, munições, garruchas, roupas, enfim, um bar. Tem de tudo. Alguns anos após, seu Ângelo vendeu o estabelecimento ao também pioneiro nosso saudoso Joaribe Grilo Cordeiro. Ainda nessas proximidades, em torno de 45 anos atrás, funcionou a loja Befa, de calçados do pioneiro Luiz Befa. Fiquem agora com nosso apoio cultural e no próximo bloco, a homenagem